você chegou a apoiar publicamente o atual presidente Jair Bolsonaro, seu pai, o empresário Paulo Marinho, para quem não conhece, que era afiliado ao PSL, hoje no PSDB, deu um imenso suporte, não só político, mas também logístico, emprestando, inclusive, a casa, né, para ser ali o quartel-general do Bolsonaro e sua equipe, para poder viabilizar a eleição do Bolsonaro a presidente. O que mudou na relação de vocês? Qual foi o fato que selou o fim dessa união entre os Marinho e os Bolsonaro? Olha, antes de mais nada, acho que a gente tem que estabelecer a premissa aqui, porque quem nos procurou efetivamente foi o então pré-candidato Jair Bolsonaro, temendo pela a sua candidatura. Isso aconteceu através do meu saudosíssimo tio Gustavo Bebiano, que se foi em março do ano passado, através de na verdade, morreu de tristeza, né? Porque foi escorraçado com requintes de crueldade do governo após ter, enfim, dedicado integralmente 2 anos da vida dele para esse projeto. Acabou que nós nos tornamos colaboradores pontuais naquela eleição. Eu acho que para o Bebiano, de fato, esse sim acreditava que ele era um mito. Ele foi intoxicado ali pela mitologia que rondava a candidatura do Bolsonaro e toda a promessa que rondava ali, de fato, até replicando o slogan da campanha, que foi criado na minha academia, no anexo da minha casa no Rio de Janeiro, que era o Muda Brasil de verdade. Então, era a promessa de fato, efetivar uma mudança de rumos franca, sincera e para valer. E por isso que eu também não pude me agachar quando eu tive a oportunidade de ter o privilégio de ter o microfone com alcance e a capilaridade nacional que o da Jovem Pan tem, de me omitir, porque para o mal triunfar basta a omissão dos bons. E eu não estou falando aqui que eu sou o ínclito da República, que eu estou num patamar moral elevado, não, nada disso. Nós somos seres humanos falhos. Eu estou pagando a minha penitência até hoje por ter tido, involuntariamente, por óbvio, porque, bem ou mal, sim, nós fomos anfitriões daquela campanha, mas nós nunca fomos parte do núcleo íntimo da família Bolsonaro, muito menos, mesmo estando na nossa casa, a gente só ia onde a gente era chamado. Eu acho que talvez foi isso que, lá na largada, pode ter feito o então pré-candidato se sentir confortável a se associar a nós, porque, na largada, o que estava pesando contra ele era, lembra do processo da Maria do Rosário, do "dá que eu te dou outra, tu não merece ser estuprada". Lembra desse processo? Estava correndo no STF e correndo o risco dele se tornar inelegível por conta disso. O Gustavo Bebiano, então chefe da campanha, acabou acionando meu pai, que era amigo dele a vida inteira, 40 anos, desde da época que eles eram muito próximos no escritório do meu padrinho, que é o advogado Sérgio Bermudes, do Rio de Janeiro, e, diante disso, eles sempre cultivaram essa amizade. Acabou que, como o projeto original do meu pai, e aí também outra coisa que eu fui várias vezes, se tornou a tônica da minha atuação no Pânico, de sempre ter a culpa hereditária, a culpa por associação, de qualquer movimento político. Meu pai, por conseguinte, espraia em mim, eu tenho que responder. E qualquer um que tiver o mínimo enfim, saber separar as coisas, bom senso, sabe que isso não é o caso. Mas, como eu sempre digo, a minha lealdade ao meu pai é absolutamente incondicional. E as pessoas usaram ele muitas vezes como talvez uma forma de me destabilizar. Inclusive, isso se tornou, como eu disse, se tornou até batido. Depois de um tempo, depois de dando e tomando porrada com argumentos bons e ruins, você vai também criando uma casca. Mas, perdoe minha digressão, só para voltar à sua pergunta original, o que se deu ali foi que, Raquel, a gente não tinha nunca fomos do núcleo íntimo, sempre foi uma relação transacional, no sentido de ter começo, meio e fim. Quem convidou o meu pai para ingressar à chapa, faltando horas para a convenção do PSL em 2018, foi o Flávio, com a anuência do Jair, até porque, pela absoluta falta de quadros qualificados no entorno deles, eles tiveram eles tomaram essa decisão, eles tiveram essa sensibilidade naquela ocasião. Mas há males que vêm para o bem, né, Raquel? Eu confesso para você, sendo muito sincero, que
lógico que você, para pensar comigo, né? Você é anfitrião aos quantos anos eu tinha? Em 2018, também 21, 3 anos, 23, 4 anos. Você está vendo capítulos alucinantes da trajetória da candidatura mais improvável à presidência da República acontecer dentro da sua casa, especialmente após o fatídico dia 6 de setembro, em grande parte no segundo turno. O então candidato Bolsonaro ficou em grande parte lá fazendo reuniões, encontros e avalizando a produção de conteúdo para a TV, porque entre o primeiro e o segundo turno, imagina só, você sai de 7 segundos para 35 minutos em rede nacional. Apesar de que, bem ou mal, a exposição dele já tinha aumentado para 24 horas depois do episódio da facada, né? Que foi outro episódio que a gente também teve uma presença relevante. Fui eu que avisei para Michele Bolsonaro, que estava gravando a porção necessária ali pela Justiça Eleitoral das Libras para ser incluída em qualquer peça de propaganda política. Ela tinha essa ação social, não sei se tem ainda. E o fato é que, enfim, nós a levamos um trajeto que Rio de Janeiro, Juiz de Fora, geralmente dura 1h30. Nessa vez, como era véspera de feriado, foi 4 horas. E, enfim, várias histórias aí que eu já contei, rememorei em várias participações, entrevistas minhas que o pessoal aí pode procurar. Mas, de fato, Raquel, foi isso. No momento que ele teve que finalizou essa relação, Marinho? O que azedou essa relação? Houve um fato pontual? Não houve um fato no sentido de que ele tinha que ir para Brasília tocar a vida do país. Nunca houve expectativa do nosso lado de absolutamente nada. Você acha que na altura do campeonato o meu pai precisa de algum cargo público? Nunca trabalhou para governo, nunca vendeu para governo, nunca teve nenhuma associação com o governo em nenhum momento da carreira dele. Então, a gente realmente estava imbuído, como 57 milhões de brasileiros, de promover a alternância de poder, ajudar como a gente podia, diante das nossas possibilidades naquele momento. Na largada, era uma campanha que o núcleo duro cabia dentro de uma Kombi, e na medida que aquela militância orgânica e espontânea foi se avolumando, e, obviamente, o pragmatismo do eleitorado se impôs, e o Bolsonaro sentiu o pulso do país com precisão. Isso ninguém tira dele naquela ocasião. Agora, eu acho que o que ficou consumado também foi que, naturalmente, como você para pensar comigo, haviam 3 pessoas que eram nominalmente citadas no Jornal Nacional do segundo turno. Boa noite. O candidato Fernando Haddad fez XYZ. O candidato Jair Bolsonaro foi para a casa do empresário Paulo Marinho, no Rio de Janeiro, para fazer gravações do programa. É evidente que a natureza, né, do poder, isso acaba atraindo os vagalumes do poder, e o Bebiano foi uma fortaleza blindando o Bolsonaro naquele momento de toda sorte de picaretas, de aproveitadores, e isso acaba que certamente rolou alguma ciumeira, e eu presumo, pelo que eu ouvi, não consigo, por óbvio, enfim, comprovar isso, mas você vai juntando os pontos com o passar do tempo, e certamente houve uma tentativa de alguma fatia de pessoas interessadas naquele momento, talvez, que davam uma importância maior do que meu pai sempre teve, de fato, a tentar minar a dupla Bebiano e Paulo Marinho, que inegavelmente tiveram um protagonismo muito grande em viabilizar a campanha vitoriosa no segundo turno.